existe um sobrenome brasileiro que carrega, escondido dentro dele, o mapa de um país inteiro. Não um mapa desenhado em papel. Um mapa feito de trilhas, de barro, de garoa e de milhares de quilômetros percorridos no lombo de mulas. Um sobrenome que viajou do extremo sul do Brasil até o coração de Minas Gerais, atravessando serras que poucos ousavam cruzar, rios sem pontes, campos sem nome. E quem o carrega hoje nem imagina que esse sobrenome foi, por mais de um século e meio, o motor secreto de toda a economia colonial brasileira. Porque antes das estradas asfaltadas, antes das ferrovias, antes dos caminhões, antes de qualquer coisa que chamamos hoje de logística, havia homens que ligavam o Brasil à força dos próprios pés, guiando tropas de mulas por trilhas abertas na mata, dormindo sob as estrelas dos Campos do Sul, acordando antes do sol, carregando ouro, charque, sal, ferramentas e notícias de uma ponta à outra de um território enorme e desconhecido. Esses homens eram os tropeiros, e os seus sobrenomes são, até hoje, a prova viva de que eles existiram, de que caminharam e de que fundaram um país. Se você está assistindo esse vídeo pela televisão, o pedido é simples. Se puder, busque o canal pelo celular ou pelo computador. Se inscreva e compartilhe com alguém que goste de história. Isso ajuda muito o canal a crescer e a levar essas histórias a mais pessoas. Agora, vamos à jornada. O primeiro sobrenome desta história não começa no Brasil. Começa em Portugal, numa família de comerciantes e militares que cruzou o Atlântico no início do século XVIII. O sobrenome é Abreu. E a pergunta que poucos fazem é: como esse nome português se tornou o ponto de partida de toda uma civilização de tropeiros no sul do Brasil? A resposta começa com um homem chamado Cristóvão Pereira de Abreu. Nascido em Portugal por volta de 1678, chegou ao Brasil ainda jovem e foi se firmando como comerciante de couros na região da Colônia do Sacramento, no atual Uruguai. Mas o seu nome entraria para a história por uma razão completamente diferente. Em 1731, seguindo ordens da coroa portuguesa e a pedido do governador da capitania de São Paulo, Cristóvão Pereira de Abreu liderou, acompanhado de 60 homens, a abertura de um novo trajeto entre os campos de Viamão, no atual Rio Grande do Sul, e a cidade de Curitiba, no Paraná. Esse caminho, que ficou conhecido como o Real Caminho de Viamão, era uma variação encurtada da rota que seu antecessor Francisco de Souza e Faria havia tentado abrir a partir de 1728. 2 anos depois, em 1733, Cristóvão reuniu 3.000 cabeças de moares e cavalos, agrupou 130 peões e refez o trajeto rumo a São Paulo e Minas Gerais, onde vendeu toda a tropa a preço de ouro. Foi a primeira grande operação tropeira documentada no Brasil. Cristóvão Pereira de Abreu, o português de sobrenome que hoje milhões de brasileiros carregam sem saber, é oficialmente reconhecido como o primeiro grande tropeiro do Brasil. O farol Cristóvão Pereira Abreu, às margens da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, ainda hoje carrega o seu nome. Mas o que pouca gente conta é que esse caminho que ele abriu gerou, ao longo de décadas, um imposto tão valioso que parte da arrecadação foi usada para pagar a reconstrução de Lisboa após o terremoto devastador de 1755. O Brasil colonial financiando a capital de Portugal. Os Abreu que estão espalhados pelo sul, por Santa Catarina, pelo Paraná e por São Paulo, são, em muitos casos, herdeiros diretos dessa tradição de homens que caminharam quando caminhar era o único modo de avançar. Mas o sobrenome Abreu foi apenas o começo. Porque para que um caminho como esse funcionasse por mais de um século e meio, era preciso muito mais do que uma família. Era preciso toda uma rede de homens, tropas, fazendas, pousos, registros fiscais e feiras. E foi exatamente isso que surgiu ao longo da Estrada Real, também chamada de Caminho das Tropas, ou Estrada Viamão-Sorocaba. Uma estrada de quase 1.500 quilômetros que cortava o Rio Grande do Sul, atravessava Santa Catarina pelos Campos de Lages, subia pelo Paraná por Castro, Ponta Grossa, Palmeira e Lapa, e chegava até Sorocaba,
no interior de São Paulo. E em cada ponto desse caminho, uma família diferente deixou o seu sobrenome cravado na história. O segundo sobrenome desta história é Camargo. E para entender de onde vem, é preciso voltar ainda mais no tempo, até o século XVI, quando um homem chamado José, ou Giuseppe, Ortiz de Camargo, natural de Burgos, na Castela Espanhola, chegou a São Paulo por volta de 1585. Os Camargo eram uma família de origem castelhana, e o seu sobrenome já existia na Europa desde o século XIII. No Brasil, os descendentes dessa família se tornaram bandeirantes, sertanistas, fazendeiros e, inevitavelmente, tropeiros. Os registros genealógicos mostram que foram os Camargos que abriram alguns dos primeiros pontos de parada de tropeiros pelo interior paulista, entre os quais um lugar chamado Campinas do Mato Grosso, que com o tempo se tornaria a cidade de Campinas. No sul do Brasil, o tropeiro Vicente Camargo, nascido em Sorocaba por volta de 1750, casou-se em 1779 com Ana Maria Pinto Bandeira e deixou enorme descendência pela região serrana de Santa Catarina e pelo Rio Grande do Sul. O sobrenome Camargo hoje está espalhado por São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, curiosamente, o café forte misturado com leite gordo e fresco ainda é chamado até hoje de Camargo, uma bebida que carrega um sobrenome. Uma herança que poucos percebem que bebem todas as manhãs. E se o Camargo chegou pela fronteira espanhola ao norte, outro sobrenome chegou pelo sul, carregando uma história completamente diferente. O terceiro sobrenome desta jornada é Correia, de origem galega, da vila de Salceda, na comarca de Tui, na província de Pontevedra, na Espanha. O sobrenome Correia chegou a Portugal através de um cavaleiro chamado Paio Ramiro, que acompanhou o conde Dom Henrique em 1089. No Brasil, os Correias se espalharam por todas as regiões, mas na história do tropeirismo ganharam um papel que nenhum outro sobrenome conseguiu superar. Deram nome a uma cidade. Correia Pinto, no Planalto Serrano de Santa Catarina, surgiu exatamente às margens do Caminho das Tropas, no trecho que cortava os campos de Lages em direção ao norte. Essa cidade existe até hoje, com esse nome, como um monumento involuntário a uma família de tropeiros que se instalou na região no século XVIII e jamais saiu de lá. O caminho do Viamão passava por dentro do que hoje é o município de Correia Pinto, e os registros históricos mostram que a família Correia estabeleceu fazendas de invernagem na região, onde as tropas descansavam antes de continuar a viagem longa rumo a Sorocaba. Invernagem era o nome dado às fazendas onde os animais eram mantidos por meses, para recuperar peso e energia antes de serem levados à feira. Era um negócio altamente lucrativo, porque uma mula bem alimentada valia muito mais do que uma mula magra e exausta após meses de caminhada. E por falar em mulas e em negócios, o quarto sobrenome desta história é Leme, uma família que poucos associam ao tropeirismo, mas que aparece repetidamente nos registros genealógicos de São Paulo, Paraná e Santa Catarina sempre que o assunto é o comércio de animais. O sobrenome Leme tem origem na Ilha da Madeira, em Portugal, e chegou ao Brasil com os primeiros colonizadores do Planalto paulistano. A família Leme, registrada na genealogia paulistana do pesquisador Luiz Gonzaga da Silva Leme, é considerada uma das mais antigas e numerosas famílias da chamada Paulistânia, a região de influência cultural e colonizadora de São Paulo. Nos registros tropeiros de Sorocaba e Itapetininga, o nome Leme aparece repetidamente. Havia Leme em tropas de mulas, Leme em fazendas de invernagem, Leme em postos de comércio ao longo da estrada. O nome Leme das Neves, o nome Ignácio Leme da Silva, o nome Antônio Dias Leme. Numa lista de tropeiros que passaram por Itapetininga no século XVIII e XIX, os Leme aparecem lado a lado com os Camargo, os Abreu e os Correia. Era uma rede de famílias que se conheciam, se casavam entre si, se ajudavam nas estradas e construíam juntos o sistema nervoso comercial do Brasil colonial. Mas se essas famílias tinham nomes, tinham fazendas,
tinham posições sociais estabelecidas, existia um outro grupo de homens que trabalhava nessas tropas sem nada. Literalmente nada. Um grupo que raramente aparece nos registros históricos com sobrenome algum. E é aqui que a história dos tropeiros revela uma face que o romantismo costuma esconder. O trabalho escravo. Os homens que conduziam as tropas pela mata, que cuidavam dos animais nas tempestades, que dormiam no chão com o frio dos campos do sul cortando o corpo, não eram apenas tropeiros livres. Muitos eram escravizados. Os registros do Arquivo Municipal de Ponte de Lima, em Portugal, mostram que Cristóvão Pereira de Abreu viajou com homens chamados apenas de escravos nos documentos oficiais. A Genealogia Tropeira do Paraná, publicada em 2008, cita homens identificados apenas como crioulo, Angola e Moçambique nos registros de alistamento das tropas do século XVIII. Eram homens sem sobrenome, ou com sobrenomes dados por outros. E foi o trabalho desses homens, invisível na maioria dos documentos históricos, que fez o tropeirismo funcionar por quase 2 séculos. O quinto sobrenome desta história é Borba. E ele começa não no continente, mas numa ilha. A Ilha Terceira, nos Açores. De lá, vieram famílias que atravessaram o Atlântico não apenas para colonizar o litoral, mas que acabaram empurradas pelo tropeirismo para o interior mais profundo do Brasil. O sobrenome Borba aparece nos registros açorianos da Ilha Terceira e chegou ao Brasil em diferentes levas de colonização. Na história do tropeirismo, a família Borba se estabeleceu na região dos Campos do Sul e do Planalto Catarinense. Os registros genealógicos de Lages mostram tropeiros e fazendeiros com o sobrenome Borba instalados na região desde o final do século XVIII. A cidade de Lages, fundada oficialmente em 22 de maio de 1771 por Antônio Correia Pinto, um tropeiro que havia chegado à região vindo de São Paulo, era o ponto central da rota serrana. Era ali que as tropas vindas de Viamão paravam para abastecer antes de cruzar os campos de curitibanos e alcançar o Paraná. Famílias como os Borba se estabeleceram nos arredores de Lages, exatamente porque a cidade era um mercado permanente. Havia sempre compradores, sempre vendedores, sempre animais chegando e partindo. Era o ponto de inflexão do caminho. E se Lages era o coração serrano da rota, existia um ponto no Paraná que era igualmente essencial. O sexto sobrenome desta história tem ligação direta com esse ponto. O sobrenome é Góes, ou Góes, uma família de origem portuguesa com presença intensa na região dos Campos Gerais do Paraná, especialmente em Castro. Castro, cidade que hoje é conhecida como a capital nacional do leite, começou como um simples pouso de tropeiros às margens do rio Iapó, chamado inicialmente de Pouso do Iapó. A história da fundação de Castro começa em 1704, quando Pedro Taques de Almeida recebeu por sesmaria uma vasta extensão de terras na região. Com a sua morte, as terras foram passando de mão em mão, e em 1749 a fazenda Capão Alto foi arrematada em leilão por José de Góes Moraes. Em 1751, essa fazenda foi doada ou vendida aos religiosos de Nossa Senhora de Monte Carmelo, os carmelitas, que permaneceram ali por mais de um século criando gado e cultivando a terra. A família Góes, através de José de Góes Moraes, foi uma das responsáveis pela consolidação de Castro como ponto de parada e invernagem no caminho das tropas. O sobrenome Góes, registrado nos documentos genealógicos tropeiros com as grafias Góes, Quevedo e variantes, aparece ligado a fazendas em Sorocaba, em Castro e em Alegrete, no Rio Grande do Sul. Era uma família que literalmente seguiu o caminho das tropas de uma ponta à outra do Brasil. O sétimo sobrenome desta história vem de outro lugar do mundo, mas chegou ao tropeirismo por um caminho que poucos imaginam. O sobrenome é Pinto Bandeira, e ele conecta as tropas do sul do Brasil a uma das famílias militares mais poderosas da fronteira gaúcha do século XVIII. Francisco Pinto Bandeira foi um dos primeiros grandes estancieiros de Viamão, a cidade que era o ponto de partida de toda a rota tropeira. Seus descendentes, os Pinto Bandeira,
se tornaram figuras centrais tanto na defesa militar da fronteira portuguesa quanto no comércio de animais. Rafael Pinto Bandeira, filho de Francisco, tornou-se um dos mais famosos militares da fronteira gaúcha, participando de conflitos contra os espanhóis no extremo sul. Mas o que a família Pinto Bandeira representa na história do tropeirismo é a fusão entre o poder militar e o poder econômico. Viamão, ponto de partida das tropas, era também um ponto de controle militar. Quem dominava Viamão dominava o início do caminho. E quem dominava o início do caminho controlava o fluxo de animais que alimentava toda a economia colonial do Brasil. O registro de Viamão, espécie de pedágio instalado em 1737, no que hoje é a cidade de Santo Antônio da Patrulha, cobrava R$ 2.500 por cada mula que passava. Esse dinheiro ia direto para os cofres da coroa portuguesa. E famílias como os Pinto Bandeira eram as guardiãs dessa fronteira econômica. O 8º sobrenome desta história é Medeiros. E ele conta uma história que acontecia longe dos grandes centros, numa região onde o Brasil ainda estava sendo escrito. O Planalto Serrano de Santa Catarina e os campos de cima da Serra Gaúcha foram habitados, ao longo do século XVIII e XIX, por famílias de origem açoriana que chegaram ao Brasil não pela rota da imigração oficial, mas pela própria movimentação interna dos tropeiros. Os Medeiros aparecem nos registros genealógicos da Serra Gaúcha, de Vacaria, de Cima da Serra e de São Joaquim, em Santa Catarina, sempre ligados a fazendas situadas ao longo do caminho das tropas. O sobrenome tem origem nas ilhas do Faial e Pico, no arquipélago dos Açores. A pesquisa genealógica publicada pela Universidade Livre de Juá, em Porto Alegre, mostra troncos dos Medeiros estabelecidos no Rio Grande do Sul já no final do século XVIII, vindos das ilhas e instalados nas regiões que o tropeirismo havia tornado habitáveis. Eram famílias que não conduziam tropas, mas que criavam animais para vendê-los aos tropeiros, que cultivavam alimentos para abastecer as tropas em passagem, que construíam ranchos e pousos onde os homens descansavam durante as longas viagens. Eram a infraestrutura invisível do tropeirismo. Havia um aspecto cruel nessa infraestrutura que é necessário entender. A vida do tropeiro não era a vida romântica que a literatura regional às vezes pintou. Era uma vida de risco permanente. As viagens duravam meses. O caminho velho de São Paulo a Minas Gerais levava 2 meses de ida. O trecho entre Viamão e Sorocaba, numa tropa bem conduzida, levava em torno de 3 meses. As chuvas transformavam os rios em barreiras intransponíveis e as tropas ficavam dias paradas esperando as águas baixarem. Os indígenas Caingang atacavam regularmente os tropeiros que cruzavam as regiões de Lages, Curitibanos e os Campos Gerais do Paraná até o final do século XIX. Os registros históricos do Planalto Catarinense mostram episódios de ataques às tropas ao longo de toda a segunda metade do século XVIII. Além disso, existiam os cobradores de impostos, os registros fiscais instalados em pontos estratégicos da rota. Havia registros no Rio Pelotas, na fronteira entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Havia no Rio Iguaçu, entre a Lapa e o Rio Negro, no Paraná. E havia o grande registro de Sorocaba, em São Paulo, onde cada animal era contado, taxado e documentado. Quem não pagava, perdia o animal. Quem tentava contornar os registros, arriscava a prisão. Era um sistema de extração fiscal altamente eficiente, que garantia à coroa portuguesa uma fatia significativa de tudo o que circulava pelo Brasil. O 9º sobrenome desta história é Ribeiro, um dos sobrenomes mais comuns no Brasil, com origem no topônimo português que significa margem de rio. Mas os Ribeiro que aparecem nos registros tropeiros do Planalto Serrano de Santa Catarina não são um sobrenome qualquer. Os registros da paróquia de São Joaquim, em Santa Catarina, publicados pelo padre João Baptista Vieseli em 1940, mostram que os Ribeiro eram, segundo suas próprias palavras, a mais numerosa família da região serrana catarinense. O tronco dos Ribeiro Serranos se cruzou com os Souza em gerações sucessivas, formando uma rede familiar que controlava fazendas em Lages, em Bom Jardim e em São Joaquim.
Os ribeiro-fazendeiros descendiam de tropeiros que haviam chegado à região vindo de Sorocaba e de São Paulo, seguindo a rota das tropas em sentido contrário, instalando-se nos pontos mais promissores do caminho. Eram pioneiros que chegaram com poucos recursos, mas com o conhecimento do terreno que só os tropeiros possuíam. E foi esse conhecimento que lhes deu vantagem. Saber onde o rio era vadiável, saber onde havia campo aberto para o gado pastar, saber onde nasciam as fontes de água limpa no meio da mata fechada. Esse conhecimento valia mais do que qualquer título de cismaria. O 10º e último sobrenome desta história é também o mais surpreendente. Porque ele não veio de Portugal, não veio dos Açores, não veio da Espanha. O sobrenome Quevedo ou Quebedo, como aparece em alguns registros brasileiros, veio de Castela, da mesma região que havia gerado os Camargo. E sua história no Brasil começa em Sorocaba, o grande mercado de animais que era o destino final de toda a rota tropeira. O registro genealógico tropeiro mostra Francisco de Quevedo de Macedo casado em 1760 em Sorocaba, com Josefa Pedroso Moreira, filha de família de Taubaté. Seus descendentes se espalharam pela rota inteira das tropas. Há Quevedo em Sorocaba, em Itapetininga, em Alegrete, no Rio Grande do Sul, em Cruz Alta, em São Joaquim e em regiões que o tropeirismo havia aberto para a colonização. A família Quevedo é um exemplo perfeito de como o tropeirismo não apenas transportava animais, mas também transportava famílias inteiras de uma ponta a outra do Brasil. Um Quevedo que nascia em Sorocaba podia ter filho em Lages, neto em Alegrete e bisneto em São Joaquim. O caminho das tropas era também um caminho de famílias. E aqui está o que raramente nos contam sobre a Feira de Sorocaba. A primeira grande feira de Muares em Sorocaba aconteceu em 1750 e durante quase um século e meio. Todos os anos, entre os meses de junho e agosto, a cidade recebia milhares de animais vindos do sul, compradores de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, e comerciantes de todas as regiões do Brasil. Era a maior feira de animais da América do Sul. Num único ano, por um único posto de registro, foram contadas quase 10.000 cabeças de gado passando por Curitiba. As mulas chegavam a custar até 40 vezes mais do que uma vaca. Era um negócio imenso, e era um negócio controlado por um pequeno grupo de famílias poderosas. Os Abreu, os Camargo, os Correia, os Leme, os Borba, os Pinto Bandeira, os Medeiros, os Ribeiro, os Quevedo, famílias que conheciam o caminho, que confiavam umas nas outras, que se casavam entre si, que emprestavam animais e dinheiro, que guardavam segredos sobre as melhores rotas e as passagens mais seguras pelos rios. Há uma última história que precisa ser contada. Em 1754, o historiador Sérgio Buarque de Holanda registrou a maior tropa de que se tem notícia. 3.780 muares saindo do Rio Grande do Sul em direção a Minas Gerais. Imagine essa imagem. Quase 4.000 animais se movendo em tropas de 7, controlados por homens que guiavam através de gritos e assobios. Cada animal carregando 120 quilos no lombo, percorrendo até 3.000 quilômetros no total da rota. Era um exército silencioso, movendo-se devagar, implacável, ligando o extremo sul do Brasil ao coração das Minas Gerais. E esse exército não tinha generais famosos nem batalhas nas enciclopédias. Tinha sobrenomes. Tinha Abreu, tinha Camargo, tinha Correia, tinha Leme, tinha Borba, tinha Pinto Bandeira, tinha Medeiros, tinha Ribeiro, tinha Quevedo e tinha principalmente os nomes que jamais foram escritos em nenhum registro. Os nomes dos homens escravizados que conduziram esses animais no frio e na chuva, sem receber nada, sem deixar rastro documentado, mas sem os quais nenhuma tropa teria chegado ao destino. O último tropeiro vivo que percorreu o trecho de Viamão a Sorocaba foi um homem chamado Otávio dos Reis, nascido em 1914, na cidade de Porto Amazonas, no Paraná. Em 2014, quando completou 100 anos, lembrava com detalhes cada etapa do caminho. As serras de Santa Catarina,
Os campos do Paraná. O cheiro de café forte misturado com fumaça de fogueira nas madrugadas frias de Lages. O som dos guizos das mulas antes do sol nascer. Otávio dos Reis foi o último elo humano com um mundo que havia construído o Brasil. E quando ele morreu, levou consigo a memória viva de um tempo em que sobrenomes eram estradas, em que famílias eram caravanas, em que o Brasil inteiro se movia no lombo de uma mula. Da próxima vez que você ouvir um Camargo, um Correia, um Abreu ou um Ribeiro apresentar o sobrenome, lembre que aquele nome cruzou serras, atravessou rios sem pontes, dormiu no chão gelado dos Campos do Sul e chegou até você carregando o Brasil inteiro nas costas. Esses sobrenomes não são apenas nomes de família, são nomes de caminho. E o caminho, como sempre, vai muito mais longe do que parece.